Olá, irmãos, graça e paz. Mais uma vez nós estamos aqui gravando essa aula de escola dominical para compartilhar com os irmãos o assunto de hoje, né, dando sequência ao nosso trimestre. Espero que os irmãos estejam aí nos acompanhando, né, fazendo as atividades que nós deixamos aí semana passada, leitura bíblica, e aqui vamos dar sequência à aula de hoje, em nome do Senhor Jesus. Eu quero convidar você para nós fazermos um rápido momento de oração, e na sequência nós já começamos a nossa aula de hoje, amém? Senhor, nós te louvamos, ó Pai, por esta oportunidade, dádiva, que o Senhor possa nos abençoar, continuar ministrando, trabalhando, ó Pai, em cada vida, em cada coração, em cada lar, em cada família, em nome do Senhor Jesus. Sejamos, ó Pai, guardados, abençoados, preservados em Ti, ó Pai, para a glória e honra do Teu santo nome. Que a Tua palavra, que é a verdade, seja sempre base, ó Pai, para com as nossas vidas. Que o Teu Espírito Santo, ó Pai, ministre, continue trabalhando, ministrando, ó Pai, em cada vida, em cada lar, em cada família, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, mesmo neste momento de pandemia, que a Tua igreja seja grandemente, ó Pai, abençoada pelo Teu poder e pelas Tuas muitas e preciosas bênçãos. Senhor, seja conosco, abençoe esse vídeo, abençoe, ó Pai, esta aula, que os Teus filhos, ó Pai, que irão receber, ó Pai eterno, ser esta aula, sejam abençoados, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, e que sobre as nossas vidas permaneça e prevaleça tão somente o Teu querer, meu Deus, e a Tua vontade. Papai, que eu te peço em nome do Senhor Jesus, te louvamos e te agradecemos. Amém. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu quero já começar essa aula de hoje em nome do Senhor Jesus, né? Hoje nós estaremos aí estudando a lição de número 2. Eu já quero mostrar aqui para os irmãos nossos slides, né? E o tema da nossa lição hoje será a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Nós vamos estudar os 3 pontos que estão aí na tela: a nova posição em Cristo, uma vida cristocêntrica neste mundo, o Espírito Santo como penhor aí da nossa herança. Só para lembrar os irmãos, o nosso trimestre, né, traz por tema a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Então vamos lá, irmãos, lição de número 2, né? Hoje o nosso texto áureo está lá em Efésios, capítulo de número 1, versículo de número 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. A nossa verdade prática, o nosso comentarista, pastor Baptista, ele nos diz assim: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Então, irmãos, Deus tem bênção para nós desfrutarmos, tá? Nosso texto hoje está lá no livro de Efésios, né? A carta de Paulo à igreja de Éfeso, Efésios, capítulo de número 1. Aí no texto pede para nós lermos do 3 ao 4 e do 9 até o 14. Então, se você quiser abrir sua Bíblia aí comigo agora, né? Efésios, capítulo de número 1, tá? Mas eu vou estar lendo, irmãos, do versículo de número 3 até o versículo de número 14, que é o texto que nós vamos utilizar hoje em toda a nossa aula, tá bom? Então diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. E como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para filhos de adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitura sua, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Então nós lemos o texto inteiro, né? Efésios, capítulo de número 1, do versículo de número 3 até o versículo de número 14, que será aí o texto base hoje da nossa aula, da nossa lição, tá bom? Nosso objetivo hoje é esclarecer as bênçãos espirituais concedidas por Cristo Jesus, descrito aí no primeiro capítulo da carta de Paulo à igreja de Éfeso. E só recapitulando um pouquinho, nós começamos semana passada, né, este novo trimestre, nós falamos aí
Que em Efésios, né, na carta de Efésios, o Senhor Jesus é o cabeça da igreja, né, a igreja, seu corpo. Nós falamos a respeito da autoria, né, que o autor da carta foi Paulo, isso ficou bem evidente. Nós mostramos diversos versículos aí. Nós falamos um pouquinho do chamado e da convicção de Paulo em ser um vaso para o Senhor, um instrumento de Deus para ministrar, para sofrer pelo Evangelho. Falamos que essa carta de Efésios é uma das cartas que Paulo escreveu quando ele estava preso. A data possível da carta está entre o ano 60 e 62 depois de Cristo, e que os destinatários da carta eram todos os crentes gentios da região da cidade de Éfeso, né? Ela provavelmente foi uma carta circular para rodar em todas as igrejas daquela região, mas destinada aí principalmente aos Efésios, tá bom? Propósito da carta, nós citamos aí os 5 principais propósitos que o nosso comentarista colocou no livro dele: a consumação do plano eterno de Deus na pessoa do Senhor Jesus, a atuação do Espírito Santo como penhor da experiência da salvação, a reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo, a revelação do mistério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo, o novo estilo de vida baseado na unidade, na comunhão com o Espírito, na frutificação, na adoração, na intercessão do Espírito, no Espírito, os novos relacionamentos conjugais e na luta também contra Satanás, aí, que culmina no capítulo de número 6 da carta de Paulo aos Efésios. Para hoje, irmãos, nessa lição nós vamos abordar a grandeza e excelência do projeto divino com relação ao plano de salvação, e dentro desse plano de salvação, as bênçãos reservadas aí para os salvos, para os fiéis do Senhor Jesus, tá bom? Desde a eternidade passada, Deus ele já aprove, né? Deus ele já tinha estabelecido um plano de salvação, um plano de reconciliação com a humanidade caída. Então o pecado não pegou Deus desprevenido. Não, Deus já sabia da possibilidade que o homem poderia ter, utilizando o seu livre-arbítrio, de se opor, de pecar, de desobedecer a Deus, tá bom? Então Deus já tinha, né, pensado nessa possibilidade, nessa hipótese do homem pecar, e baseado nisso Deus já tinha estabelecido um plano de salvação, um plano de restauração, um plano de reconciliação com a humanidade. Por isso que na carta de Paulo aos Efésios, Paulo mostra isso profundamente, né? Paulo ele mostra que isso era um mistério que agora no Senhor Jesus foi revelado. É um mistério que estava oculto, né, desde os tempos remotos, desde o tempo passado, mas agora através da pessoa do Senhor Jesus, Deus então ele revela o seu plano de restauração e seu plano aí de reconciliação com a humanidade. Isso é interessante dizer porque todo o Antigo Testamento aponta para o Senhor Jesus. Então todas as sombras, todos os tipos, todas as figuras do Antigo Testamento, todas elas apontam para o Senhor Jesus, que é o plano de salvação que Deus estabeleceu para a humanidade. Paulo nos convida então a louvar e glorificar a Deus pela sua bondade, pela sua misericórdia para com nós pecadores, né? Se não fosse a bondade, a misericórdia de Deus, onde nós estaríamos? Estaríamos no inferno, né? Estaríamos condenados à eterna separação da presença de Deus. Mas o Senhor Deus foi tão misericordioso que ele estabeleceu em Cristo a reconciliação com a humanidade. Somente através do Senhor Jesus é que o homem pode chegar até a Deus. Então no passado nós estávamos perdidos, condenados à morte eterna. Mas por graça, Deus nos outorgou em Cristo a salvação. Então hoje, amados, nós podemos ser salvos pela graça de Deus, pela vontade de Deus, pela misericórdia de Deus. Foi Deus que escolheu nos salvar. Nós não somos salvos porque somos bonzinhos, porque temos capacidade, porque fazemos boas obras. Não. Nós somos salvos pela graça e pela misericórdia de Deus. O homem não merecia ser salvo. Nós não merecíamos ser salvos. Por quê? Porque nós escolhemos pecar. Nós escolhemos desagradar a Deus. Nós escolhemos fazer aquilo que desagrada a Deus. Mas mesmo assim, Deus estabeleceu um meio de nos restaurar, de nos trazer novamente para a sua presença, que é a pessoa bendita do Senhor Jesus. Nele, por ele, para ele são todas as coisas. Então somente através do Senhor Jesus é que o homem novamente pode ter acesso a Deus. Ele mesmo disse, o Senhor Jesus nos diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então somente o Senhor Jesus é quem nos leva novamente à presença do Senhor Deus, tá bom? A nossa nova posição em Cristo. Isso é tão interessante dizer para os irmãos que você vai ver nesses primeiros 14 capítulos aí da carta de Éfeso, Paulo nos mostrando essa nova posição. Se o Senhor Jesus nos leva até Deus e somente Ele é que nos leva, então Paulo vai nos dizer assim nos versículos, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Então a partir de agora, a pessoa salva ela passa a ser fiel a Deus, fiel através do Senhor Jesus. A vós graça, graça dada por Deus, e paz, paz dada por Deus. Então Deus oferece sua graça
Deus oferece sua paz para o ser humano que aceita o Senhor Jesus novamente. Né, que aceita o Senhor Jesus para ter novamente com Deus uma nova vida. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Então agora no Senhor Jesus nós temos uma posição de abençoados. Agora através do Senhor Jesus a nossa nova posição é de ex-condenados para homens e mulheres totalmente abençoados e, um detalhe, com todas as bênçãos espirituais. Então o desejo do Senhor Deus é nos abençoar 100%, nos abençoar plenamente dentro do seu querer e dentro da sua vontade. O desejo de Deus é que eu e você, nós desfrutemos 100% de todas as bênçãos que Deus tem. É claro, isso dentro do seu plano, dentro da sua vontade. Para cada um, Deus tem uma vontade específica, Deus tem uma obra, Deus tem uma missão. Dentro da vontade de Deus, o desejo de Deus é que nós desfrutemos 100% das bênçãos que Ele tem nos reservado através do Senhor Jesus. Ainda na carta de Éfeso, Paulo nos diz o seguinte, também como nos elegeu nele. Então, através do Senhor Jesus, nós somos eleitos de Deus, para que fôssemos santos. Então, através do Senhor Jesus, nós somos santos, irrepreensíveis através do Senhor Jesus e diante do Senhor Jesus. Nos predestinou para filhos. Então, você só é filho de Deus através do Senhor Jesus. Deus estabeleceu que através do Senhor Jesus, a pessoa será predestinada a ser adotado por Deus, pela qual nos fez agradáveis assim. Então hoje, se eu e você, nós agradamos a Deus em alguma coisa, nós só agradamos a Ele por causa do Senhor Jesus. Se não fosse o Senhor Jesus, nós não agradaríamos a Deus de forma nenhuma. A única maneira que o homem tem hoje de agradar a Deus é através da pessoa bendita do Senhor Jesus. Então, através do Senhor Jesus, Deus nos fez agradáveis. Tá? Versículo de número 7. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, somente através do Senhor Jesus, do sangue do Senhor Jesus é que somos redimidos. Verso 8, ele nos tornou abundante e ele tornou abundante para conosco, com toda a sua sabedoria e com toda a prudência aí. Então hoje, irmãos, toda a abundância que Deus tem é para nós. Deus, ele quer nos conceder abundância. Não fique pensando que Deus quer gotejar bênção, quer dar bencinha. Não, Deus quer te dar coisas grandes, coisas que você clama a Ele, que Ele tem para te responder e que você não sabe, como diz Jeremias, capítulo de número 33. Hoje, através do Senhor Jesus, Deus tem abundância para as nossas vidas. Seja abundâncias aí, como diz o texto de sabedoria, de prudência e tantas outras coisas mais. Versículo de número 9, descobrindo-nos o mistério da sua vontade. Então hoje, Deus nos coloca na posição hoje de sabedores da sua vontade, que lá no passado era um mistério, hoje não, Deus revela-se para nós. Verso 11, nele digo em quem fomos somos feitos sua herança. Então hoje Deus nos coloca na posição de herdeiros e cordeiros com Cristo. Versículo de número 12, com o fim de sermos para louvor da sua glória. Então Deus hoje ele quer ser louvado através das nossas vidas. Nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Então esperar em Cristo é estar na posição de aguardar, confiar, ser dirigido, esperançar no Senhor Jesus. Então hoje nós temos uma nova postura, uma nova posição diante de Deus. Versículo de número 13, em quem também vós estáis. Então tem que estar no Senhor Jesus. Aceitou o Senhor Jesus, está na igreja, está na presença de Deus, carrega a palavra de Deus, tem o Espírito Santo na vida, hoje você tem que estar no Senhor Jesus, tem que continuar. Nós mencionamos em algumas aulas passadas que nós mudamos da posição de pecadores para santificados, né? O Espírito Santo, a salvação nos posiciona, ela nos troca a nossa posição. Nós temos a santificação posicional, né? Nessa santificação posicional, nessa nova posição, no versículo de número 13, a Bíblia diz assim, em quem vós estáis. Então nós temos que lutar para estar, para permanecer na presença do Senhor. Versículo 13, ainda a parte B, fala assim, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então, hoje nós temos um selo nas nossas vidas, que é o Espírito Santo, né? E o qual é o penhor da nossa herança. Nós temos uma herança para conquistar. Então, nessa nova posição, através do Senhor Jesus, a nossa vida é totalmente nova. Deus fez tudo novo, como diz o apóstolo Paulo no livro de Coríntios, na carta aos irmãos de Corinto. Primeiro ponto da nossa lição vai falar a respeito da posição em Cristo Jesus, mas a parte 1 desse ponto vai falar da doxologia. Doxologia é uma prece, é um hino, é um cântico de glorificação a uma divindade. Parte final,
com a qual se conclui um hino, uma prece ou uma oração. É interessante dizer isso por quê? Porque Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo de número 1, do versículo de número 3 até o versículo de número 14, ele faz isso. Ele faz exatamente isso, uma doxologia. Nem eu conheci esse termo, aprendi esse termo aí essa semana para falar com os irmãos, tá? E doxologia, como diz aí a tela, é uma prece, é um hino, um cântico de glorificação. Então Paulo, logo no início da carta dos Efésios, ele está glorificando a Deus, ele está apresentando a Deus um hino maravilhoso que nós vamos meditar a partir desse ponto agora. Então, após ele começar a sua carta no versículo de número 1, versículo de número 2, se dirigindo à igreja de Éfeso, Paulo ele apresenta uma sequência de texto que se caracteriza pela verdadeira adoração e bondade ativa de Deus. Então, lá em Efésios capítulo de número 1, versículo de número 13 até o versículo de número 14, Paulo então está louvando a Deus. Ele já inicia o versículo de número 3 dizendo assim, ó: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, onde a palavra bendito significa digno de louvor. E é isso que nós temos que fazer a Deus hoje, né? Nós temos que nessa nova posição, nessa nova postura diante de Deus, mediante a salvação, nós estamos aqui para glorificar, exaltar e engrandecer o nome santo do Senhor Deus. Apesar de todas as dificuldades que podemos passar, nós nunca podemos esquecer um dos objetivos que Deus tem para conosco. Nós hoje estamos aqui para glorificar e exaltar o nome santo do Senhor Deus. E aí eu escolhi alguns versículos para mostrar para você o seguinte, ó. Salmo 41, versículo de número 13. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, de século em século. Irmãos, nós estamos passando um momento de crise, um momento de dificuldade, pandemia, notícias ruins estão aparecendo constantemente aí na mídia, mas bendito seja o Deus de Israel, de século em século. Sabe o que isso significa? Significa o seguinte, que nesse século que nós estamos vivendo, nesse presente momento que nós estamos vivendo, Deus continua tendo que ser adorado. Deus continua sendo bendito. Então, no seu coração, na sua casa, aí onde você estiver, bendiga o nome santo do Senhor. Exalte o nome santo do Senhor. Adore o nome santo do Senhor. Mostre para Deus aí, mesmo você isolado, aí em quarentena, na sua casa, glorifique o nome santo do Senhor e seja grato a Deus por aquilo que Ele tem feito na sua vida. Salmo de número 66, versículo de número 20. Bendito seja Deus que não rejeitou a minha oração. Então você tem motivos para glorificar a Deus. Deus ele já ouviu suas orações. Deus ele ouve as nossas orações. Se você olhar para o passado da sua vida, Deus respondeu a oração sua. Deus já respondeu o clamor seu. Então louve ao Senhor pela fidelidade dele. Salmo 68, verso 19. Bendito é o Senhor. Bendito seja o Senhor que de dia em dia nos cumula de benefícios. Então hoje, irmãos, hoje é domingo, 12 de abril de 2020. Esse versículo nos diz que de dia em dia Deus nos cumula de benefícios. Então se prepare, ó, nós estamos aqui na escola dominical, daqui a pouco você deve estar recebendo esse vídeo aí logo pela manhã. De dia em dia, todos os dias, Deus tem benefício para mim e para você. Então prepare seu coração, porque hoje Deus tem uma bênção para te dar. Deus tem benefício para conceder para você hoje, tá bom? Salmo de número 72, verso 18. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, só Ele faz maravilhas. Olha que bênção esse versículo. Eu já preguei em cima desse versículo uma vez. Só Ele faz maravilha, só Ele faz coisas extraordinárias, só Ele faz milagres, só Ele faz as coisas surpreendentes acontecendo nas nossas vidas de uma forma que nós reconhecemos a grandeza do Senhor Deus. Salmo de número 118, versículo de número 26, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Quem é esse que vem em nome do Senhor? O Senhor Jesus. Ele é bendito também, tá bom? E Salmo de número 144, verso 1, bendito seja o Senhor minha rocha, que adestra as minhas mãos para a peleja e prepara os meus dedos para a guerra. Então hoje nós estamos numa guerra travada, estamos enfrentando dificuldade, barreiras e tantas outras coisas, mas bendito é o Senhor Deus que nos capacita para sermos vitoriosos. Deus não chamou eu e você para ser derrotados. Deus nos chamou para vencer, para sermos vitoriosos. Se nós dependermos de Deus e da estratégia que Ele tem para nos conceder, nós vamos sair desta guerra, desta peleja, com a nossa bandeira hasteada, glorificando e exaltando o nome santo do Senhor. Porque o nosso Deus tem bênção para nos conceder. Então Paulo começa a carta já assim, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E quer saber de uma coisa? Eu estou voltando aqui para mostrar para você um negócio. Onde que Paulo estava mesmo? Paulo estava preso.
Lembra que Paulo estava numa cadeia. E mesmo assim, não fica pensando que a cadeia que Paulo estava era as cadeias de hoje aí do Brasil. Não, irmãos. Aquela época lá, as cadeias eram caóticas, eram piores, eram condições precárias. Paulo estava numa cadeia. Amém? Paulo estava preso lá. Ainda que seja uma prisão domiciliar. Paulo estava preso, tá bom? Mas mesmo preso, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, independente da situação que você esteja vivendo, bendito seja o Senhor, bendito seja o Deus e Pai, bendito seja o Senhor que nos salvou. Então, tenha essa confiança, essa convicção dentro do seu coração e expresse, torne isso para Deus, porque Deus ele quer ouvir dos seus lábios essa adoração. Paulo começa então a carta louvando e exaltando o nome santo do Senhor Deus, tá bom? Aí a sequência até o versículo de número 14, ele apresenta aí tributo a Deus pelas muitas bênçãos que ele concedeu à humanidade, que ele concedeu aos homens. Nesse trecho bíblico, trata-se de um hino teológico de gratidão. Você vê aí em 3 versículos Paulo glorificando. Versículo de número 6, para louvor e glória da sua graça. Versículo de número 12 e 14, para louvor da sua glória. Tá bom? Aquele ao qual nós devemos adorar está identificado na expressão do início, né? No versículo de número 3, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá bom? E aqui é uma ênfase, esse texto vai ser uma ênfase claríssima à Trindade, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, que nós vamos ver aí nos slides da frente. É interessante dizer uma coisa para os irmãos também, né? Que no comentário do Novo Testamento, aplicação pessoal, o comentarista ele diz o seguinte, ó, que nesse texto de Efésios, capítulo de número 1, do versículo de número 3 até o versículo de número 14, Paulo ele está aí se referindo a uma bênção de, eu não sei certa a expressão aí em hebraico, mas deve ser beraká, tá bom? Então essa bênção aí, ela é uma única bênção, é uma frase do versículo de número 3 até o versículo de número 14. No original grego, é uma única sentença, esses versículos que no português está divididos aí por o verso 3, verso 4, verso 6, no original é uma única sentença, é como se fosse, né, uma oração. Então, do versículo de número 3 até o versículo de número 14, tem 202 palavras no original, e Paulo está louvando, exaltando, glorificando e atribuindo tudo ao Senhor Deus. Obviamente, as bênçãos que Paulo está referindo-se nesse texto são bênçãos espirituais, não bênçãos materiais, tá bom? Ele mesmo deixa isso muito bem claro no texto, né? No versículo de número 3, com todas as bênçãos espirituais, tá bom? Isso não significa que Deus não nos abençoe materialmente. Ele abençoa assim, ele nos abençoa materialmente sim, mas nesse texto específico Paulo está referindo-se às bênçãos que não são materiais, mas sim às bênçãos espirituais. É interessante relembrar os irmãos que lá em João capítulo de número 3, verso 3, Jesus disse a Nicodemos, na verdade digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, não pode ver esse mundo espiritual, não pode ver essas bênçãos espirituais. João capítulo de número 3, versículo de número 5, Jesus ele ainda diz o seguinte para Nicodemos, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar. Então aqui é interessantíssimo dizer e refrisar para os irmãos que é necessário o homem renascer novamente, o homem nascer espiritualmente aos olhos de Deus. Aos 1 Coríntios capítulo de número 2, versículo de número 14, Paulo diz assim, ó, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Então essas bênçãos espirituais que Paulo está falando aqui, a pessoa, para entender, compreender, tem que ter nascido de novo, tem que ter um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus, tem que reconhecer o poder da palavra de Deus e a atuação do Espírito Santo na sua vida para ser cheio e corroborado com essas bênçãos que Deus tem nos reservado, tá bom? Essas bênçãos são mencionadas nessa longa passagem de Efésios capítulo de número 1, e essas bênçãos dizem assim, ó, Deus nos elegeu para sermos santos. Então, Deus nos escolheu para sermos santos. Ele nos selecionou, Ele nos elegeu para sermos santos. Deus ele nos predestinou para sermos filhos. Antes nós não éramos filhos de Deus. Antes nós não éramos santos. Agora nós estamos nessa posição de santo e de filho por causa da vontade de Deus. Foi Deus que decidiu nos salvar, nos resgatar. No versículo de número 6, Deus nos fez agradáveis para si. Então, se você observar lá, o versículo de número 6... Paulo vai nos dizer assim, ó, que Deus resolveu nos fazer agradáveis para si. No versículo de número 7, ele remiu-nos através do sangue do Senhor Jesus Cristo. Então, somente através do sangue do Senhor Jesus é que nós somos redimidos.
Ele nos acolheu pela sua vontade redentora, do versículo 8 até o versículo de número 12. A Bíblia nos mostra isso. Versículo de número 13, parte A, ele revela-nos a palavra da verdade. A sua palavra, ela vem nas nossas vidas por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo toca nos nossos corações, coloca em nós a palavra de Deus nos confronta, né? E nós vemos a verdade que nós precisamos de Deus, precisamos renascer, precisamos ser salvos. Ele selou-nos com o Espírito Santo da promessa. É uma bênção maravilhosa. Nós já estudamos, irmãos que estão aí, né, são amantes da escola bíblica dominical, de culto de ensino, sabe o seguinte, ó, que nós não chegaremos no céu sem o Espírito Santo. É o Espírito Santo que prepara a igreja para entregá-la ao Senhor Jesus. Então não tem como chegar no céu sem o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é o selo que diz para todo mundo espiritual: esse e essa pertence a mim, esse e essa pertence a Deus. Tá bom? E no versículo de número 14, ele ainda garantiu a validade da promessa. Como? Nos dando um penhor, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo, nas nossas vidas, é o penhor, é a garantia de que a promessa de Deus vai acontecer, vai se tornar uma realidade na vida da igreja, na vida de todo salvo, verdadeiramente no Senhor Jesus. Então essas são as bênçãos mencionadas na passagem de Efésios capítulo de número 1, versículo de número 3 até o versículo de número 14. É claro que cada uma dessas bênçãos, irmãos, discorre muito tempo para nós detalharmos, citarmos versículos, outras referências bíblicas e mais. Mas essas bênçãos específicas estão descritas aqui nesse texto. Então, Paulo, no seu louvor, aí no hino que ele apresenta a Deus, ele diz assim, ó, Deus nos elegeu, Deus nos predestinou, Deus nos fez agradável, Deus nos remiu, Deus nos acolheu, Deus nos revelou, Deus nos selou e Deus garante, através do Espírito Santo, a validade da sua promessa. Então é maravilhoso nós vermos aí as bênçãos espirituais sendo derramadas sobre as nossas vidas. Tais bênçãos provêm do seguinte, ó, primeiro, de um planejamento que Deus fez na eternidade passada. Então nesse texto, você vai observar através dos próximos slides que Paulo faz referência a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, começando aqui já com Deus Pai, lá em Efésios capítulo de número 1, versículo de número 3 até o versículo de número 6, Paulo diz assim, ó, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para filho de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Então aqui, ó, no versículo de número 3 até o versículo de número 6, Paulo está aí exaltando Deus. E lá no versículo de número 6 em específico, observa que o texto diz assim, ó, para louvor e glória da sua graça. Agora, dando sequência lá no versículo de número 7 até o versículo de número 12, as bênçãos provêm daquilo que o Filho realizou. Então, ó, voltando aqui, ó, Deus planejou, tá bom? Antes da fundação do mundo, lá no versículo de número 4, ó, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Então, antes de haver humanidade, Deus criar todas as coisas, já tinha tudo programado, planejado. O pecado não pegou Deus desprevenido. Deus já tinha pensado em tudo. Deus já tinha estabelecido um plano de salvação. Por isso, irmãos, que não existe predestinação. Lá no céu não tem uma lista de quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Não. O que Deus determinou? Determinou a salvação no Senhor Jesus. Então, através do Senhor Jesus, a humanidade que pecou seria novamente resgatada, seria salva. Então, Deus estabeleceu assim, ó, que quem aceitasse o Senhor Jesus, através do Senhor Jesus, seria eleito, seria predestinado ao céu, seria predestinado a voltar à presença do Senhor Deus, tá bom? E é claro, uma vez salvo, salvo para sempre? Não, tem uma parte humana também com relação à salvação. Deus estabeleceu que o Senhor Jesus é o Salvador e quem cresce e aceitasse Ele seria salvo, teria vida eterna. Mas nós estamos vivendo aqui na Terra ainda, não estamos? Se estamos vivendo aqui na Terra ainda, nós temos que caminhar em santidade, temos que caminhar buscando a Deus, temos que orar, temos que ler a palavra, temos que estar dentro do centro do querer da vontade de Deus, temos que fazer tudo aquilo que Deus tem planejado para as nossas vidas também, para que um dia, lá no arrebatamento da igreja, ou até mesmo nas nossas próprias mortes físicas aqui nessa Terra, nós culminarmos 100% na presença de Deus e o plano se conclui nas nossas vidas, tá bom?
Então, o fato de uma vez ser salvo não significa que é salvo para sempre, tá bom? Porque Deus não tem lista lá no céu de quem está salvo e de quem está perdido. Existe um conceito aí fora que diz assim, independente de qualquer coisa, se for filho da salvação, será salvo, independente de qualquer coisa. Não, não é independente de qualquer coisa. Para ser salvo, depende de seguir as pegadas do Mestre. Depende de seguir a vontade de Deus. Depende de se santificar. Depende de ter a palavra de Deus no seu coração. Depende de ser guiado e ser transformado pelo Espírito Santo. Aí sim será salvo. Caso contrário, será perdido, tá bom? A palavra do Senhor nos garante, né, no Novo Testamento, que o Senhor Jesus vai olhar para muitas pessoas e vai falar assim, apartai-vos de mim, que não vos conheço. Aí elas vão falar assim, mas Senhor, em teu nome fizemos isso, aquilo, deixamos de fazer, papapá. Apartai-vos de mim, que não vos conheço. Então aqui quebra esse paradigma de uma vez salvo, salvo para sempre. É interessante dizer uma coisa para os irmãos que nesse versículo diz assim, olha, ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Então lá atrás, lá no passado, na eternidade passada, Deus já tinha estabelecido aí o plano de salvação para com a humanidade, tá bom? O plano de salvação que Deus estabeleceu para com a humanidade foi realizado pelo Senhor Jesus. Então Deus planejou, Jesus executou o plano, Jesus colocou o plano em prática, tá bom? No versículo de número 7 diz assim, ó, em quem temos a redenção pelo seu sangue. Então Jesus derramou o sangue para que o plano se cumprisse. Tá bom? E através da redenção do sangue do Senhor Jesus, nós temos a remissão das nossas ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que Ele, Deus, tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propuseram em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos heranças, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos, para louvor da sua glória, nós que primeiro esperamos em Cristo. Então aqui, ó, Jesus está realizando o planejamento de Deus. Deus planejou antes da fundação do mundo, agora aqui em Jesus nós temos a redenção pelo sangue. Então Jesus veio a essa terra, morreu numa cruz, derramou o seu sangue para que o plano de restauração que Deus estabeleceu fosse uma realidade para conosco. E Paulo termina aí a passagem no versículo de número 12 dizendo o seguinte, ó, com o fim de sermos para louvor da sua glória. E a terceira parte, a parte final desse texto, diz a respeito do Espírito Santo. Lá no versículo de número 13 diz assim, ó, em quem também vós estáis hoje no Senhor Jesus, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele, no evangelho, no Senhor Jesus, crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então essa terceira parte, Paulo dá uma ênfase ao Espírito Santo. Então, irmãos, ó, Deus, Pai, planejou. Tá? Então, Deus planejou a redenção. O Filho, Senhor Jesus, realizou, executou o plano. E o Espírito Santo, ele garante a salvação. Então, é por isso que nós precisamos ter o Espírito Santo nas nossas vidas. Somente através do Espírito Santo é que seremos arrebatados ou que chegaremos até os céus. Sem o Espírito Santo, não acontece salvação, não acontece transformação, não acontece mudança de vida. A pessoa pode andar como crente, ter cara de crente, ter roupa de crente, carregar a Bíblia dos crentes, mas se não tiver o Espírito Santo na vida, não vai haver mudança verdadeira, porque o que traz a regeneração, lembra das aulas anteriores, o que traz novamente a regeneração, o nascer de novo, é o Espírito Santo. Tem que nascer da água e do Espírito. Então o Espírito Santo pega a palavra, coloca na vida da pessoa, coloca no coração da pessoa e transforma ela, tá bom? Então, somente através do Espírito Santo. E Paulo termina no versículo de número 14, dizendo o seguinte, ó, que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança, tá bom? Para a redenção da possessão de Deus para louvor da sua glória. Daqui a pouquinho nós vamos falar a respeito de selo e também a respeito de penhor. As bênçãos espirituais. Então, as bênçãos espirituais, elas vêm do planejamento de redenção executado, feito por Deus, realizado pelo Senhor Jesus, tá bom? E garantido pelo Espírito Santo. Essas bênçãos nos conduzem a exclamar como Paulo exclamou, bendito seja Deus. Na Septuaginta, esse termo aí, né, em grego lá é eulogetos, significa Deus seja louvado ou exaltado. Por quê? Porque Deus, ele planejou, através do Filho ele executou e através do Espírito Santo ele garante tudo aquilo que ele estabeleceu na eternidade passada. Então hoje nós temos que reconhecer a generosidade,
o amor e o desejo que Deus tem de nos salvar e dar valor a esse plano de salvação, essa oportunidade que Ele tem nos concedido. Terceiro, a nossa nova condição, a expressão em Cristo. Observa bem, amados, que é só em Jesus. Jesus mesmo fala, ó, sem mim nada podeis fazer. Então, sem Jesus não chega no céu. Sem Jesus não vai ver Deus. Sem Jesus não vai ser arrebatado. Então, em Jesus, em Cristo. Paulo ele é muito enfático aqui na carta aos Efésios. Vou mostrar alguns versículos para os irmãos. Que essa expressão em Cristo significa que somos abençoados com todas as bênçãos espirituais a partir daquilo que Jesus fez. Então, nós somos 100% dependentes do Senhor Jesus, tá bom? João capítulo de número 1, versículo de número 3. Todas as coisas foram feitas por Ele, Jesus. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. E tendo Ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Nem por sangue de bode e bezerros. Hebreus capítulo 9, verso 12. Mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo feito uma eterna redenção. Então, tudo se relaciona com o Senhor Jesus. Tudo aquilo que Deus tem para oferecer de restauração, de resgate ao ser humano, é vinculado única e exclusivamente ao Senhor Jesus. E lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo de número 17, Paulo diz assim, ó, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então é apenas através do Senhor Jesus que nós conseguimos ou adquirimos essa nova condição na presença de Deus. Essa nova vida é conferida somente através do Senhor Jesus. Ele é o oposto da vida antiga que Adão adquiriu com a entrada do pecado no mundo. Lá em Romanos capítulo de número 5, versículo de número 11 a 15, no versículo de número 12, Paulo diz assim, ó, pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Lá no versículo de número 15, mas não é assim o dom gratuito como ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Então a salvação de Deus hoje está aí disponível para todo ser humano. O desejo de Deus é que nenhum homem se perca, mas que todos se salve. E a salvação que Deus estabeleceu é única e exclusiva através da pessoa bendita do Senhor Jesus. Essa nova condição em Cristo Jesus, Paulo, é tão importante que Paulo ele se refere aqui no texto que nós estamos lendo, no capítulo de número 1 de Efésios, praticamente 10 vezes. No versículo de número 1 ele diz assim, ó, aos irmãos de Éfeso e fiéis em Cristo, tá? Então dá para ser fiéis no Senhor Jesus. Versículo de número 3, nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Ninguém consegue as bênçãos espirituais que Deus tem, a não ser através do Senhor Jesus. Versículo de número 4, nos elegeu nele, Cristo. Versículo de número 5, nos predestinou por Jesus Cristo. Versículo de número 6, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si, agradáveis a Deus, mas no amado. Amado, letra maiúscula, é uma referência ao Senhor Jesus. Em versículo de número 7, em quem temos redenção pelo seu sangue, sangue de Cristo. Versículo de número 9, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo seu beneplácito, que propusera em si mesmo. No versículo de número 9 é o contexto daquela passagem que eu disse para os irmãos que Paulo se refere ao Senhor Jesus. Então, somente através do Senhor Jesus que nós descobrimos aí o mistério da vontade de Deus. Versículo de número 10, de tornar a congregar em Cristo. Então, somente através do Senhor Jesus é que Deus reconcilia, congrega novamente todas as coisas na presença dele. Versículo de número 12, com o fim de sermos para louvor da sua glória. Nós só conseguimos louvar e exaltar o nome santo do Senhor Deus se estivermos em Cristo. Versículo de número 13, em quem também vós estáis, Cristo, depois de ouvirdes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele quem? Cristo. Então a nova condição é só no Senhor Jesus. Não existe uma nova condição para o homem aos olhos de Deus se o homem não estiver com o Senhor Jesus, se o homem não estiver com o Senhor Jesus Cristo. Desse modo, nós não andamos mais em trevas. Se estamos com o Senhor Jesus, nós somos filhos da luz. Efésios capítulo de número 5, versículo de número 8, diz o seguinte, ó, porque noutro tempo éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai então como filhos da luz. Portanto, a nossa nova condição, irmãos, é caracterizada pela salvação que o Senhor Jesus nos oferece. Por isso, nós desfrutamos de todos os benefícios advindos da salvação.
dessa redenção que ele proporcionaliza nas nossas vidas. E o Senhor Jesus mesmo declarou, ele, né, é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai, ninguém vai a Deus, a não ser pela pessoa bendita do Senhor Jesus. Então hoje nós somos filhos da luz, por conta do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Estar no Senhor Jesus, estar nessa nova condição, nos proporciona aí bênçãos maravilhosas, nos proporciona uma posição maravilhosa aos olhos de Deus. Hoje nós somos crentes, somos amados, somos benditos do Senhor, somos chamados, somos filhos de Deus, né? Somos escolhidos, somos vasos do Senhor, somos a geração eleita, somos discípulos, colunas do templo de Deus, redimidos, somos sacerdócio real, sal da terra, luz do mundo, somos servos do Senhor, ovelhas do Senhor, somos peregrinos, somos libertos. Tudo isso que a Bíblia nos diz que nós só somos por causa de um motivo: Cristo. Tá bom? Isso é tão importante que nas cartas de Paulo no Novo Testamento ele expressa em Cristo 164 vezes no Novo Testamento. Então essa expressão em Cristo se repete no Novo Testamento 164 vezes. Paulo está dando uma ênfase do seguinte, ó, que tudo que podemos ser, só podemos ser em Cristo. Sem Cristo, como Jesus falou, nada somos, tá bom? Segundo ponto da nossa lição, uma vida então cristocêntrica. Embora o pecado tenha adentrado no mundo, Deus projetou a primazia de Cristo na remissão dos pecadores e na restauração de todas as coisas para louvor da sua glória. Então, embora o pecado esteja aí, nós hoje pertencemos ao Senhor Jesus, então nossa vida hoje deve ser cristocêntrica. O centro é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele é o centro das nossas vidas, tá bom? Primeiro pontinho aí, a revelação do mistério. A frase descobrindo-nos o mistério da sua vontade, lá no versículo de número 9, de Efésios, capítulo de número 1, sinaliza a revelação da verdade que estava oculta, mas que agora, conforme diz Colossenses, capítulo 1, versículo de número 26, foi revelada aos santos de Deus. Foi revelada aos salvos. Essa verdade diz respeito aos decretos eternos que Deus planejara por sua soberana vontade com o propósito de salvar os pecadores. João 3, verso 16, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o Senhor Jesus. Então partiu da vontade de Deus, era o desejo de Deus salvar novamente o homem, resgatar a humanidade. Essa vontade divina é revelada segundo o seu beneplácito, isto é, de acordo com aquilo que lhe agrada, aquilo que, por seu amor e pela sua misericórdia, ele decretou. Deus resolveu em si, né, salvar os homens. Ele poderia ter deixado todo mundo ir para o inferno, mas não, ele resolveu, por amor e por misericórdia, nos salvar. Sua vontade foi executada conforme seu desígnio por intermédio do Senhor Jesus, para que o Filho em tudo tivesse a preeminência. Então o Senhor Jesus, ele cumpriu aquilo que eu falei para os irmãos, o plano que Deus estabeleceu na eternidade passada. E conforme diz Colossenses 1, versículo de número 16 até o versículo de número 20, que é o texto que nós estamos aqui, ó, na tela, em tudo o Senhor Jesus terá preeminência. Ele, Jesus, nos tirou das potestades das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Deus nos transporta, em quem temos a redenção pelo seu sangue, sangue do Senhor Jesus, a saber, a remissão dos pecados, o qual, Jesus, é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é o cabeça do corpo da igreja, é o princípio primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. O que é preeminência? É o lugar mais elevado, é o lugar mais excelente, é a perfeição inquestionável. O Senhor Jesus, ele é o topo de tudo, porque foi do agrado de Deus, Pai, que toda a plenitude habitasse nele, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. Paulo, ele revela o plano divino de fazer convergir no Senhor Jesus todas as coisas. Isto inclui tudo que foi criado por Cristo e para Cristo, e que subsiste por Cristo. Implica dizer, então, que todo o universo, céus e terra, estão submissos ao Senhor Jesus. Tá bom? Então, aqui é válido dizer, irmãos, quem prevalece com todo o poder e com toda a autoridade é Jesus. Tá bom? Então, acalma o seu coração. Quem tem todo o poder e toda a autoridade é o Senhor Jesus. E ele mesmo declarou, é-me dado todo o poder. Então o Senhor Jesus, ele detém todo o poder nas mãos dele. Então nada do que está acontecendo ou do que vai acontecer está abaixo,
do querer e da vontade do Senhor Jesus. Para tudo Deus tem um porquê e nem sempre ele vai, né, não vou, talvez a expressão aqui é dar satisfação para nós, mas creiamos, irmãos, que ele está sentado no seu trono de glória, e que ele tem todo o poder, e que tudo é conforme o seu querer e a sua vontade e até a sua permissão. E nada daquilo que ele não queira permitir acontece. Só acontece se ele permitir, tá bom? Até mesmo as atrocidades que Satanás pode causar, ele não causa porque ele tem poder ou porque ele pode. O poder de Satanás é limitado. O poder do nosso Deus é ilimitado. O nosso Deus tem todo o poder, tá bom? E o poder de Satanás, ele é limitado. E Deus, ele permite ou não, tá bom? Então guarde seu coração. Deus está no controle. Deus, ele controla todas as coisas. Como nós disse semana passada, Deus, ele é o cabeça da igreja. Então, irmãos, ouça, né, aquilo que Deus tem te falado, aquilo que Deus tem te orientado, aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração através do Espírito Santo, tá bom? Então, Deus, ele, Senhor Jesus, ele tem todo o poder nos céus e na terra. Ele é a autoridade suprema, ele reina, ele é soberano. Tá bom? Nesse sentido, nosso comentarista, ele coloca na revista e no livro também o seguinte, ó, que a ruptura provocada pelo pecado de Adão é restaurada completamente através do Senhor Jesus. Mas isso não significa que todos os homens, né, independente de aceitar Jesus ou não, lá na frente serão salvos. Não, não significa. Tá bom? Aí é aquilo que os teólogos chamam de universalismo, né? Os universalistas pregam isso, que lá no fim Deus vai resolver tudo e tudo vai voltar. Não, não. Deus estabeleceu no Senhor Jesus a salvação, tá bom? Então, João capítulo de número 3, verso 16, o que diz? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, né? Para que todo aquele que nele crê. Então tem que crer. Quem crê vai ser salvo. Quem crê terá vida eterna. Quem não crê está fora da vida eterna, tá bom? Então esse pensamento aqui dos universalistas, né, que é a ideia que no fim todos serão salvos, não é real, irmãos, tá bom? Deus, ele vai levar em consideração a escolha do ser humano. Creu no Senhor Jesus, permaneceu, escolheu ficar com o Senhor Jesus, perseverou até o fim, como diz o livro de Apocalipse, aquele que perseverar até o fim será salvo, tá bom? Então esse sim, ele vai aí entrar para o reino do Senhor, e você vai desfrutar do céu que Deus tem reservado, tá bom? Terceiro, o louvor da sua glória. O apóstolo Paulo, ele enfatiza as bênçãos que são destinadas aos crentes, tanto judeus quanto gentios. Esses dois grupos hoje compõem a igreja, né? Judeus e gentios. Paulo, ele muda o pronome nós, uma referência aos judeus, para vós, uma referência aos gentios, indicando que em Cristo os crentes de ambos os povos agora são herdeiros da mesma promessa. Paulo ratifica igualmente que o propósito da eleição não é outro senão de louvar e glorificar a Deus. Isso assinala não somente adorá-lo com palavras e ações, mas também de levar outras pessoas para louvar a Deus. Então o que nós temos que fazer como igreja? Pregar o Senhor Jesus, pregar o evangelho a toda criatura, né? O Senhor Jesus deu uma missão para a igreja. A missão da igreja é ir de por todo mundo, pregar o evangelho, mostrar para as demais pessoas que a salvação está aí, a porta da graça ainda está aberta. Essa é a missão que a igreja carrega aí, de divulgar, de falar, de pregar a respeito do Senhor Jesus. Por consequente, tudo que somos, fazemos ou possuímos vem de Deus, pois começa na sua vontade e culmina também na sua glória. Agora, o terceiro e último ponto da nossa lição vai falar a respeito da pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é o penhor da nossa herança. O Espírito Santo, ele desempenha um papel importantíssimo no plano de salvação. Plano feito por Deus, estabelecido por Deus, executado pelo Senhor Jesus. Hoje é o Espírito Santo que aplica a salvação na vida do ser humano. Não tem como o ser humano ser salvo sem a atuação, a ação do Espírito Santo na sua vida. É o Espírito Santo que transforma, é o Espírito Santo que regenera, é o Espírito Santo que orienta, né? O Senhor Jesus, ele subiu aos céus e ele fez uma promessa que o Consolador desceria. O Espírito Santo estaria conosco, né? Através do Espírito Santo, o Senhor Jesus está presente no meio da sua igreja. Então ele tem um papel fundamental na salvação de cada um. Efésios capítulo de número 1, versículo 13 e 14. Paulo diz assim, ó, em quem também vós estáis no Senhor Jesus, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, nessa mensagem, no evangelho, no Senhor Jesus, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual ele é o penhor, a garantia para a redenção da possessão de Deus para o louvor da sua glória. Tá bom? Então, o Espírito Santo, ele é o selo de Deus. Tá bom? Aquele que ouve a palavra de Deus, o evangelho, e que por meio da fé se rende ao Senhor Jesus, recebe o selo do Espírito Santo no momento da conversão.
Tito, capítulo 3, versículos de número 4 a 5, Paulo diz o seguinte, ó, mas quando apareceu a benignidade e caridade de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração, aquilo que Jesus falou lá para Nicodemos, e da renovação do Espírito Santo. Então só o Espírito Santo pode renovar. Só o Espírito Santo novamente pode atribuir vida ao espírito humano que se encontra morto aos olhos de Deus. Só o Espírito Santo pode trazer novamente o espírito humano à presença de Deus, que abundantemente ele derramou sobre nós por Cristo Jesus, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Então o Espírito Santo ele tem um papel fundamental na vida do ser humano, que aceitou o Senhor Jesus. Lavá-lo pela lavagem da regeneração e renová-lo, né? Trazer vida ao seu espírito e conduzi-lo à presença do Senhor Jesus, tá bom? Nesse texto, Paulo fala que o Espírito Santo é um selo. Nos tempos bíblicos, o selo era usado como sinal de propriedade, de propriedade de posse pessoal. Então, pessoas, animais e muitas das vezes objetos eram marcados pelo selo do proprietário. Tá bom? Então hoje esse texto está nos dizendo que nós temos o selo. Então hoje nós temos a marca do nosso proprietário. Quem é o nosso proprietário? Se você aceitou o Senhor Jesus, se recebemos o Senhor Jesus como Salvador, único e suficiente Salvador das nossas vidas, Deus coloca um selo, Deus coloca uma marca em nós. Né? E essa marca nos identifica que nós temos um dono. Tá? E essa marca é o Espírito Santo. Então não tem como você rejeitar o Espírito Santo. O Espírito Santo é a marca de que você pertence a Deus, né? E através do Espírito Santo nas nossas vidas, ele vai te purificando, vai te santificando, vai te limpando e vai te aproximando mais do seu dono, do seu proprietário, que é o Senhor Deus, que é o Senhor Jesus, tá bom? Então o Espírito Santo ele atua aí como selo, né? Ele é aquilo que Deus colocou nas nossas vidas, Deus colocou o seu Espírito nas nossas vidas justamente para nos marcar, mostrar para todos que nós temos um proprietário, um dono. Ao conceder o Espírito Santo ao crente, Deus ele identifica os que pertencem a Cristo, pois o Espírito Santo testifica daqueles que são filhos de Deus. Romanos capítulo de número 8, versículo de número 9, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Então, ó, se o Espírito de Deus habita em nós, então nós não andamos mais na carne, nós andamos no Espírito. Então o andar do crente vai ser diferente, o falar do crente vai ser diferente, né? O vestir do crente vai ser diferente, né? O verdadeiro cristão que tem o Espírito Santo na sua vida, tudo vai ser diferente. Por quê? Porque a missão do Espírito Santo é levar a pessoa até a Deus. Então quanto mais perto de Deus eu e você nós estamos, ou chegarmos, mais nós veremos a nossa condição de pecador, mais nós veremos a nossa condição de dependentes do Senhor Jesus, mais nós veremos a nossa condição de que nós precisamos ser limpos pela palavra de Deus e santificados pelo Espírito Santo, tá bom? Romanos capítulo 8, verso 15 e verso 16, porque não recebeste espírito de escravidão, para noutra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo que clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então o Espírito Santo, nas nossas vidas, ele mostra, ó, você pertence a Deus, você é filho de Deus, você é diferente, você não pode fazer isso, você é luz, você é sal, você é igreja. Então o Espírito Santo atua-nos como selo, mostrando que nós temos uma marca hoje nas nossas vidas, tá bom? Nós temos um dono, e que esse dono ele colocou o Espírito Santo nas nossas vidas justamente para que nós possamos agradá-lo, louvá-lo e exaltá-lo. 1 João capítulo de número 5, versículo de número 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado, né, gerado através da palavra, através do Espírito Santo, conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Por que o maligno não toca nessas pessoas? Porque essas pessoas têm um selo, têm uma marca, elas têm um registro na vida delas. Esse registro é o Espírito Santo. O Espírito Santo estando nas nossas vidas, nós estamos debaixo de uma proteção de Deus. O Espírito Santo está conosco. Então o maligno não nos toca. E é claro que aqui é bom enfatizar aquilo que o nosso pastor Daniel sempre ensina na igreja, né? Que nós não podemos viver numa vida deliberada de pecado, porque uma vida deliberada de pecado te tira da proteção de Deus e abre brechas para o diabo entrar e para o diabo te tocar, te atacar e te afrontar, tá bom? Então nós temos que procurar ter uma vida de santificação, uma vida que agrade a Deus. Pecou, se sujou, dobre o seu joelho, fale com o Senhor Jesus e se lave no sangue do Senhor Jesus novamente.
Assim, a pessoa do Espírito Santo tem um papel fundamental de regenerar, purificar e santificar o pecador. 1 Coríntios capítulo 6, versículo de número 11. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Então o Espírito Santo nos lava, nos santifica, nos justifica, guia, lembra aos nossos corações as palavras do Senhor Jesus e nos prepara para o arrebatamento da igreja, para irmos morar no céu. É Ele quem convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. E que também produz no crente verdadeiro um relacionamento também verdadeiro com Deus por meio do fruto que ele causa na vida do cristão. Então, Gálatas capítulo 5, versículos de número 22, versículos de número 25, o fruto do Espírito Santo é. Então, o fruto do Espírito Santo é. Então, isso significa que o Espírito Santo produz fruto na vida do cristão, tá bom? Essa pessoa passa a ser uma pessoa que tem caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei, como diz Paulo. E os que são de Cristo crucificam a carne com suas paixões e concupiscência. Então, irmãos, há um esforço da nossa parte. Tá bom? Há um esforço de deixar as trevas, deixar o pecado, deixar aquilo que desagrada a Deus de lado. O Espírito Santo não entrou nas nossas vidas, não foi colocado nas nossas vidas para ele impor aquilo. Não, o Espírito Santo, ele está nas nossas vidas, ele foi colocado nas nossas vidas, mas existe uma parte humana, a parte nossa de resistir ao diabo, por exemplo, de vigiar, de orar, de buscar a Deus enquanto se pode achar. Essas coisas não é o Espírito Santo que vai fazer por nós, é nós que temos que fazer, tá bom? O Espírito Santo está dentro dos nossos corações, ele produz um fruto nas nossas vidas, mas nós também temos que fazer a nossa parte. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, tá bom? E o Espírito Santo também é o penhor da nossa herança. O último versículo, versículo de número 14, Paulo diz assim, qual é o penhor da nossa herança? Tá? O termo grego arrabon pode ser traduzido como depósito, penhor, garantia ou ainda primeira parcela, tá bom? Então, o Espírito Santo é aquilo que Deus colocou na minha e na tua vida como garantia de investimento. Quando você vai numa loja e você compra algum objeto, a loja pergunta se você tem uma entrada para dar, como sinal de garantia de que você se compromete a pagar o restante, certo? Deus, pelo Espírito Santo, ele colocou nas nossas vidas o Espírito Santo como um penhor, uma garantia, uma entrada. Eu acho que você deve estar compreendendo a minha expressão, uma entrada de que ele vai cumprir a promessa, de que ele vai cumprir aquilo que ele estabeleceu lá atrás, tá bom? Aqueles que forem fiéis até o fim. O pastor Daniel, eu estou lembrando aqui agora, ele sempre gosta de pregar a respeito daquele versículo que foi ordenado ao profeta Daniel. Tu, porém, vai até o fim, precisa-se ir até o fim. Não adianta começar, aceitou Jesus hoje, daqui uma semana desvia, daqui uma semana para, daqui uma semana não vai mais para a igreja, hoje ora, hoje começa a ler. Não, tem que ir até o fim. O Espírito Santo está nas nossas vidas, como um penhor. Então significa o seguinte, que Deus, da parte de Deus, Deus garante. Se você ouvir toda a orientação do Espírito Santo, toda a direção que o Espírito Santo tem te concedido, tem falado ao seu coração, todas as instruções que o Espírito Santo tem falado ao seu coração na sua vida, através de mensagens, através de profecias verídicas de Deus mesmo, tá bom? Não quero mistificar nada aqui não, tá? Mas aquilo que Deus falou para você, verdadeiramente, através da palavra dele e através aí também no contexto da sua vida, da sua história, que foi Deus, não homem, não diabo, Deus. Se você seguir a orientação do Espírito Santo, Deus garante. Porque o Espírito Santo, ele é o penhor, ele é a garantia de Deus nas nossas vidas. Então, se nós ouvirmos a voz do Espírito Santo, a orientação do Espírito Santo, aquilo que o Espírito Santo tem falado com os nossos corações, Deus, ele garante. Tá bom? A palavra penhor tem origem semítica e ela era usada nas transações comerciais para assegurar o preço ou garantia do pagamento de algo. Paulo ensina que o Espírito Santo é o depósito que garante a nossa herança no Senhor Jesus. Tudo isso significa que aquele que tem o selo do Espírito Santo tem a salvação garantida, tá bom? Mas aqui, salvação garantida da parte de Deus. Então Deus garante que se você andar no caminho da verdade, andar no caminho que é Jesus e seguir a palavra, seguir a orientação do Espírito Santo, o Espírito Santo te leva até o céu, tá bom? Então, Deus, ele garante que se você andar na vontade dele, no caminho dele, na palavra dele, o seu destino
é o céu. Você vai chegar até o céu, você vai chegar até a presença de Deus. Mas também isso não significa que você tem que ser irresponsável com a sua salvação. Um crente irresponsável, um cristão responsável, um cristão que tanto faz. Não, não significa isso. Não é porque Deus garante o Espírito Santo nas nossas vidas como garantia que significa que a gente tem que relaxar espiritualmente. Não. A Bíblia não nos ensina a ter esse tipo de atitude, tá bom? Isso não quer dizer aí, ó, como diz esse último tópico, não quer dizer que o crente está salvo, uma vez salvo, salvo para sempre, independente da sua conduta, tá bom? Mas que a redenção está validada aos eleitos em Cristo que permanecerem fiéis no Senhor Jesus. Então, estou dizendo para os irmãos mais uma vez, temos que fazer a nossa parte para chegarmos até lá. A parte de Deus, Deus garante. O Espírito Santo, né, eu quero simbolizar que através de um casamento, ele é aquela pessoa que num casamento aqui no Ocidente, a pessoa acompanha a igreja, né? Seria, aqui a gente usa o pai da noiva, né? Pai da noiva pega a noiva e leva até ao altar e entrega para o noivo. O Espírito Santo faz mais ou menos esse papel de pai da noiva. Ele está cuidando da igreja, ele está cuidando de mim, de você, ele está cuidando das nossas vidas espirituais, está nos orientando, está nos alimentando espiritualmente. Ele usa uma pessoa aqui, usa um pastor ali, ele usa uma mensagem lá, ele pega a palavra, aplica os nossos corações, pega um louvor, ele tira coisas que desagradam aos olhos de Deus das nossas vidas, ele está nos preparando, nos cuidando, nos aperfeiçoando para um dia, enfim, entregar-nos ao Senhor Jesus. Então ele está nos levando até o Senhor Jesus. Por isso que desde o começo da aula eu disse que é impossível chegar ao céu sem Espírito Santo, impossível ser salvo sem Espírito Santo. Tá bom? É o Espírito Santo que aplica a salvação de Deus para com as nossas vidas. Espírito Santo, hoje nós estamos na dispensação do Espírito Santo. Não tem como ser salvo na dispensação do Espírito Santo sem o Espírito Santo, tá bom? Então entenda que eu e você, nós precisamos aí seguir a orientação do Santo Espírito de Deus para com as nossas vidas. Já estamos encerrando nossa aula, irmãos. Passou rapidamente, né? Mas eu espero que tenha sido bênção para com sua vida, tá bom? Nessa porção da carta que Paulo escreve aos Efésios, o plano de Deus ele é revelado e resulta na reconciliação do ser humano com Deus por meio do Senhor Jesus e na restauração de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Ambos os propósitos devem redundar em louvor e glória ao Senhor Deus. Na plenitude dos tempos, todo desígnio divino será plenamente executado. Então, tudo aquilo que Deus estabeleceu, queira o homem não queira, governo queira ou não queira, diabo queira ou não queira, irmão, está acontecendo. Todas as palavras de Deus, né, todas as profecias do passado estão acontecendo. Nós vimos aí o sinal aí do Covid-19, né, vírus, está acontecendo. Esses dias, essa semana aí, teve mais um tremor lá, né, mais um vulcão entrou em erupção e foi mais um lembrete, digamos assim, né? Esse mesmo vulcão há anos atrás, ele entrou em erupção e causou um tsunami lá na Indonésia, né? E essa semana, mais uma vez, ele entrou em erupção, entrou em atividade aí, e uma nuvem de 15 quilômetros de altura aí, mais um sinal. Nós vimos essa semana aí, parece que os gafanhotos voltaram de novo lá na África, ou seja, todos aqueles sinais que o Senhor Jesus nos diz lá no livro de Mateus, né, estão se cumprindo, irmãos. O plano que Deus estabeleceu lá antes da fundação do mundo, lá na eternidade passada, está acontecendo. A única coisa que falta acontecer é o Senhor Jesus vir arrebatar a igreja, tá bom? Então, apesar de termos uma vida aqui nessa terra, uma vida terrena, termos que cumprir os nossos papéis sociais, nós precisamos ter cuidado com a nossa vida espiritual, tá bom? Eu sei que nós estamos vivendo um momento muito difícil, que é um momento de ficar em casa, isolado, por conta aí da pandemia e tudo mais, mas não descuide da sua vida espiritual, cuide da sua vida espiritual, leia a palavra do Senhor na sua casa, né? Medite na palavra do Senhor, ore. Acho que é uma prova, é um teste que Deus está fazendo aí também com a igreja, né? Deus, ele tem provado, irmãos. Deus tem peneirado, né? Tem uma expressão no meio evangélico que diz que Deus passa a peneira. Nesse momento que nós estamos cada um em casa, o que você tem feito para Jesus? O que você tem falado com o Senhor Jesus? Tem orado? Tem buscado a Deus? Tem lido a sua palavra? Como que nós estamos diante de Deus? É importantíssimo nós cuidarmos da nossa vida espiritual. Por quê? Porque o plano de Deus está acontecendo. E Deus não vai ficar esperando a minha e a sua vontade.
Deus, ele conta que eu e você sejamos obedientes ao Espírito Santo. O Espírito Santo está aí, ó, no meio da igreja, atuando na igreja, falando à igreja, preparando a igreja, falando aos nossos corações, nos santificando. Todos os dias o Espírito Santo está conosco, tá bom? Então que nós sejamos obedientes ao Senhor e valorizemos a salvação que o Senhor Jesus tem nos concedido. O Senhor Jesus, ele nos ama, ele me ama, ele te ama. E ele espera que eu e você lute para chegar até o céu. É claro que nós dependemos do Senhor Jesus, nós já falamos aqui no início dessa aula, mas aquilo que você puder fazer, a sua parte, você tem que fazer. Então se dedique, se empenhe e dê o seu melhor para Deus. Amém, amados? Assim eu quero finalizar essa aula em nome de Jesus, né? Hoje nós estendemos aí um pouquinho, mas que Deus possa continuar te abençoando e que você continue firme na presença do Senhor Jesus, né? Continue orando, intercedendo pelo nosso país, intercedendo pela igreja e que a vontade de Deus prevaleça sobre as nossas vidas e sobre a vida do seu povo. Amém, meus queridos? Vamos orar em nome do Senhor Jesus? Senhor, nós te louvamos, ó Pai, por esta oportunidade, por mais esta manhã, que nós passamos aqui na Tua presença, meditando na Tua palavra. Te louvamos por todas as coisas, ó Pai. Te louvamos, ó Pai, pela salvação que o Senhor tem nos concedido, pela nossa nova posição no Senhor Jesus. Que Deus continue, ó Pai, falando em cada vida, em cada coração, que o Teu Espírito Santo continue nos ajudando, pois somos dependentes do Senhor. Reconhecemos, ó Pai, que somos falhos, somos pecadores e que sem Ti nada podemos fazer. Mas contigo podemos todas as coisas, porque Tu és aquele que nos fortalece. Então nós podemos vencer contigo também. Podemos chegar até os céus contigo também. Podemos ter uma vida aqui na terra de santificação contigo também. Então que o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, ó Deus, continue abençoando, trabalhando, atuando, segurando em nossas mãos, para que nós possamos, enfim, entrar pela Jerusalém Celestial, pelas portas. Se conosco, ó Pai. Guarde cada um dos Teus filhos, guarde a Tua igreja. E que Teu Espírito Santo continue ministrando, ó Deus, em cada vida, em cada coração, em nome do Senhor Jesus. Papai, é o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Te louvamos e te agradecemos. Amém e amém. E a propósito, hoje é um domingo de Páscoa, né? Que esse domingo eu e você possamos tirar para refletir a verdadeira Páscoa, né? O Senhor Jesus, ele é a nossa Páscoa. Páscoa não é o chocolate, é o ovo de Páscoa, não. Páscoa, a verdadeira Páscoa, é aquilo que o Senhor Jesus fez nas nossas vidas, fez por nós e para nós, tá bom? Ele se sacrificou lá na cruz do Calvário para nos trazer libertação do pecado. Páscoa, para os hebreus, era a libertação lá da escravidão do Egito. Foi a saída dos judeus do Egito para Canaã. Hoje, Páscoa para nós é o Senhor Jesus. É a saída das trevas para a luz, do inferno para o céu, do homem pecador para um homem santo na presença do Senhor. Então, que hoje nós possamos ser gratos, louvar e bendizer ao Senhor Deus pelo sacrifício do Senhor Jesus. Que você possa aproveitar hoje, tirar um momento do seu dia para agradecer aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas através do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo vos abençoe, irmãos. Que continuemos fiéis na presença do Senhor, louvando e exaltando o nome santo do Senhor. Se Deus assim permitir, até domingo que vem, em nome do Senhor Jesus.